Você precisa ouvir isso antes de começar o seu ano de 2026, se você quiser que ele seja abençoado. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus e a única coisa que eu te peço é para que você deixe um like nesse vídeo para que ele possa engajar e alcançar mais almas. O ano de 2026 está chegando e a gente vai passar por essa virada de ano e é o momento que a gente pensa sobre os nossos objetivos, aquilo que a gente quer trilhar no ano que vem. Esse momento de revisar alguns sonhos, de montar algumas metas, mas nada disso vai importar se você não entender isso. Você pode planejar, você pode montar metas, você pode fazer o que for, mas se você não resolver isso na sua vida, nada vai dar certo no ano que vem. Porque talvez tudo que você tentou nesse ano de 2025 não deu certo, não por falta de esforço ou porque você não quis, mas porque você não mudou uma coisa. E se você não mudar isso, o ano que vem vai continuar sendo a mesma coisa. O que você precisa mudar é o que está escrito em Ageu 1, a partir do versículo 7, que vai dizer exatamente assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com o sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Deus estava mandando dizer ao governador de Judá, através do profeta Ageu, que ele deveria reconstruir o templo do Senhor para que as coisas voltassem a cooperar para o bem daquele povo. Porque enquanto o templo do Senhor estivesse em ruínas, estivesse destruído, nada iria cooperar para o bem daquele povo. Eles iriam trabalhar, mas ia ser tudo em vão. As plantações não iriam dar os frutos no tempo certo, por conta que o templo de Deus não estava reconstruído. O povo plantava, mas não colhia. O povo trabalhava, mas era tudo em vão. Eles estavam preocupados com seus trabalhos, com as suas plantações, com as suas casas, e menos em reconstruir o templo de Deus. E por isso tudo estava dando errado para aquele povo. O que eu quero que você entenda com esse texto é que para você ter um ano de 2026 abençoado, você não pode fazer como esse povo fez. Eles se preocupavam demais em construir, em trabalhar, mas eles estavam com o templo de Deus destruído e as coisas não estavam cooperando. Ou seja, você precisa reconstruir o templo do Senhor na sua vida. Nós sabemos que, diferente de antes, agora o templo de Deus somos nós, não é mais uma construção. Mas muitas vezes nós andamos em ruínas, destruídos, muitas vezes afastados de Deus. E o que a gente não para de fazer é o quê? Trabalhar, plantar para a gente poder colher. Mas a gente não vai colher os nossos frutos, não vai dar fruto enquanto o templo de Deus não estiver reconstruído. Talvez você tenha percebido que você trabalha demais, você tenta demais, você se esforça demais, mas tudo que você faz dá errado, porque talvez você está andando com o templo de Deus destruído, em ruínas. O povo desse texto estava indo adorar a Deus em um templo em ruínas, destruído, que precisava de reforma, mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com o seu trabalho, com as suas plantações, mas nada dava certo. O que eles colocavam no bolso simplesmente se esvaía, o bolso era furado, por conta que eles não estavam com o templo de Deus reconstruído. Então, meu querido irmão, reflita sobre isso. Você precisa entrar no ano de 2026 focado, priorizando a reconstrução do templo do Senhor. Você precisa andar em santidade, voltar a obedecer a Deus, porque aí sim as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas se você não mudar isso, se você continuar andando com o templo destruído, com o templo do Senhor arruinado, o ano de 2026 vai ser o mesmo de 2025, vai ser travado, vai ser a mesma coisa, você não vai conquistar nada. E eu não tô falando isso para teologia da prosperidade, mas para que você entenda onde deve estar sua prioridade. Como eu falei no início do vídeo, talvez não é falta de esforço, não é falta de foco, é simplesmente porque a parte espiritual sua está arruinada, está destruída. Você está longe de Deus, você está com a culpa dos seus pecados, não se arrependeu dos seus pecados, você está totalmente fora de Deus. E um cristão, quando ele está fora de Deus, é como simplesmente um peixe fora da água, simplesmente não consegue respirar, as coisas não fluem. Você precisa entender que por mais que você se esforce, se o templo de Deus não estiver reconstruído na sua vida, se você não estiver de bem com Deus, se você não estiver reconciliado com Deus, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Por isso, ao invés de você tentar agora trilhar os seus planos aí para o ano que vem, tentar anotar na agendinha os seus objetivos,
comece a pensar o que você pode fazer para reconstruir o templo do Senhor, para você poder voltar à reconciliação com Deus e assim as coisas voltarem a cooperar para o seu bem e você colher muitos frutos para o ano de 2026. No versículo 4 de Ageu 1 vai dizer assim, ó: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Ou seja, meu irmão, acaso é tempo de você querer cumprir esses objetivos enquanto o templo do Espírito Santo está arruinado, está destruído? Acaso é tempo de você se preocupar com seus objetivos, com o que você vai fazer no ano que vem, com as suas metas, enquanto o templo do Espírito Santo está destruído? Deus não quer que você continue na mesma situação, mas para isso ele diz a mesma coisa que ele disse para o povo de Judá: reconstrua o meu templo, para que o orvalho possa cair novamente, para que as plantações possam dar fruto novamente, para que o trabalho das suas mãos não seja em vão. Por isso, que a partir de hoje, o seu pensamento para 2026 seja: eu vou reconstruir o templo de Deus na minha vida, porque somente assim as coisas vão cooperar para o meu bem. Se você chegou até o final desse vídeo, eu creio que você foi grandemente abençoado, e se você quiser abençoar esse canal e esse que vos fala, você pode estar fazendo isso de duas maneiras. A primeira é comprando a sua Bíblia de estudo através do meu link de afiliado da Amazon, que está aqui na descrição, é o melhor custo-benefício, ou também comprando no meu e-book, onde eu falo sobre chamado, vontade de Deus e diversos outros assuntos que todo cristão precisa saber. O link também está aqui na descrição abaixo desse vídeo, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.